que comigo vem, chora viola, canta coração, canta viola, chora coração. Ano 2010, bem na hora da virada, São Luís do Paraitinga desceu uma chuvarada que pro resto da vida para sempre será lembrada. Na praça da cidade o Réveillon comemorava, enquanto a natureza uma surpresa preparava. Coisa muito, muito forte que ninguém imaginava. Tinha chovido muito, dezembro o mês inteiro, as águas não davam trégua, estava entrando janeiro. A praça estava em festa, chegava o dia primeiro. Foi na sexta-feira cedo, o rio começou a encher, chegou na rua do mercado e o povo, sem saber, ergueu algumas coisas como costumava fazer. Chegou até os quatro cantos, como já era esperado. Acontece a cada tempo, nós estamos acostumados. O rio enche e volta ao leito e tudo fica sossegado. O Ribeirão do Chapéu faz o Paraitinga voltar. A força da correnteza não deixa as águas passar. Com a força que vem, faz o rio represar. Mas dessa vez foi diferente. Quando o Ribeirão abaixou, lá das bandas de Cunha uma grande enchente chegou. Invadiu toda a praça, nossa cidade inundou. O rio subia tanto que o povo ficou assustado. Chegou na escada da igreja, Coreto ficou inundado. Pensando que ia parar, tinha gente no sobrado. Mas as águas foram tantas que subiu a escadaria, trincou a torre direita e a igreja invadia. A ponte lá da entrada, nem a sua guarda havia. Nessa hora um casarão, onde funcionava uma escola, deu um grande estouro, desabou na mesma hora. A torre da igreja despedaçou e as águas levou embora. Correndo para o alto do morro, o povo todo gritava, somente de barcos e botes que as pessoas se salvavam. As águas cobrindo tudo e a enchente não parava. A capela da Mercês, a água também invadiu. A parede era de taipa, também não resistiu. Com a força da enchente, desmoronou e caiu. As águas foram tantas que tudo aqui encheu. Sábado 10 da manhã, veja o que aconteceu. Ouviu-se um grande estalo, 3 vezes o sino bateu. Era a segunda torre, que ao cair tremeu. Fez uma onda tão grande que a praça estremeceu, derrubando várias casas quando na água bateu. Caiu alguns casarões, o resto todo trincou. O balanço foi imenso que a biblioteca rachou. Levando um pouco da história, nem um livro ali sobrou. Mistura de choro e grito, o povo desesperado só dava para enxergar a comunheira do mercado. Tudo estava perdido, o caos estava decretado. O resto da igreja desmoronou devagar, caiu em cima do santo, destruiu todo o altar. Lá pelas 5 da tarde as águas deram de parar. Ia fazendo estrago à medida que abaixava, pois a grande umidade mais casarões trincava, e mais um pouco da nossa história as águas daqui levava. Telefone emudeceram, comunicação acabou, não tinha eletricidade, escuro quanto tomou, informações desencontradas e o povo desesperou. O rio corta a cidade, separou a família, cada um correu para o lado enquanto as águas subiam, se tinha morrido ou não, um do outro não sabia. O suor de todo o povo, economias perdidas, somente a roupa do corpo e nada mais nessa vida, os helicópteros que traziam pouco de roupa e comida. A ponte da rodovia também foi interditada, pessoas sendo socorridas, a zona rural ilhada. O comentário era muito, mas não sabia de nada. As companhias de raft, pela mão de Deus guiada, salvaram muitas vidas que iam morrer afogada. Mesmo com o desastre, a cidade é abençoada. Quando as águas baixaram, era um cenário de guerra, parecia um bombardeio que destruiu toda a terra. Uma cidade fantasma encostada ao pé da serra. Foi grande a solidariedade, coisa igual nunca se viu.
veio a ajuda de todo o vale de São Paulo e do Brasil, ajudando o patrimônio que a enchente destruiu. Os voluntários chegando, vindo de todo lugar, a televisão mostrando toda hora sem parar o sofrimento tão grande do povo deste lugar. Era grande o mau cheiro, os entulhos amontoados, a lama podre na rua, móveis perdidos jogados, misturado aos escombros e o povo desnorteado. Agora estamos lutando, com força, garra e fé. Juntar o pouco que tem para pôr a cidade em pé, com a ajuda de todos, seja o que Deus quiser. O sorriso esconde a lágrima, o coração apertado, mas o luizense tem força, traz a raça do passado, acompanhando o tempo, devagar, mas não parado. Queremos agradecer um a um que ajudou, venha nos dar as mãos que muita coisa sobrou. Nossa cultura está viva, essa a água não levou. Tocar um dedinho de prosa, o jeito de ser caipira, saborear comida caseira, um feijão com cambuquira, a simpatia de um povo, essa a enchente não tira. Isso que aconteceu é a força da natureza, tudo está pegando o seu rumo, vocês podem ter certeza. Nossa cidade é encantada, São Luís do Paraitinga ainda tem muita beleza. Então, a gente tinha uma sensação que uma coisa diferente estava acontecendo quando a gente chegou em novembro e dezembro. Principalmente porque eu percebia desde junho que o rio estava sempre bem alto, e em setembro a gente já teve uma enchente, aquela corriqueira enchente do rio, né, da Rua do Mercado, sempre estava tendo, em setembro já teve, aí outubro teve de novo, depois em novembro teve de novo. Logo no dia 1º de manhã, eu lembro que o meu tio ligou e falou: fiquem tranquilos em São Paulo, mas o rio está subindo bastante, acho que a gente vai tirar as coisas aqui do fundo do mercado. E eu achei estranho, né, essa fala, né, porque eu imagino que ele não iria ligar, assim, se não fosse nada demais. A gente começou a conversar, a gente falou: vamos voltar para São Luís, que é melhor, né, já é dia 1º de manhã mesmo. E na volta de São Paulo para cá, cara, mas assim, uma chuva torrencial, assim, na rodovia, assim, que foi um absurdo, assim. Eu lembro, assim, perto do pedágio, muita água, muita água. E foi dando uma sensação meio estranha, né? Nossa, esse rio tá subindo, essa quantidade de água e tal. Quando eu cheguei aqui em São Luís, assim, eu levei um susto, assim. A gente não quer aceitar a realidade. E então a água primeiro estava ali perto de onde era a escola, onde é a atual biblioteca. Daqui a pouco ela foi subindo. Quando foi ali daí foi dormir, tranquilo. Eu achei que dali a água não passava, porque começa o morro, né? Daí quando foi ali pelas 3 horas da manhã, eu vi aquela fala na rua, falei: o que será que está acontecendo? Daí fui até a janela, abri a vidraça, quem ia passando era justamente a prefeita Ana Lúcia. Falei: Ana, como é que está a água? Ela falou: está aqui, já estava aqui, ali naquela esquina da rua da biblioteca. Daí acabou a noite para mim, né? No dia 31 para o dia 1º, que chovia bastante, foi um ano novo pesado, né? Chovia, a gente mesmo assim fez a festa, mas foi para casa dormir. 4, 5 horas da manhã já estava tendo a enchente em Catiçaba. Não pegou como pegou em 2018, mas teve uma enchente lá. E depois, quando a gente voltou para a cidade, já veio enchendo, daí a gente já não teve mais o controle, né? E não conseguia mais falar com Cunha, né? Porque o nosso rio nasce em Areias, passa por Cunha, Lagoinha e São Luís. E naquela época a gente ficou sem telefone também, e a comunicação era muito ruim. A gente não sabia o quanto que vinha de água. Acho que essa previsão ninguém tinha. A gente estava ajudando todo mundo a tirar as coisas de casa. A maioria das pessoas que saíram foram essas pessoas que estavam nos térreos, né? Ou quem tinha casa sobrada subiu e foi para cima. E a gente foi resgatando, tirando as pessoas. Aí, em um determinado momento, eu acredito que isso foi no primeiro dia, ali pela tarde
E o dia primeiro, a água deu uma parada e até deu uma descida. Então as pessoas ficaram sossegadas. Mas a gente tinha notícias que Cunha estava vindo uma grande quantidade de água estava em Cunha. E aí à noite começou realmente a coisa subir, muito rápido e culminou naquele top da enchente à noite. E nessa subida, né, a gente começou a perceber que as pessoas que estavam em casa estavam passando risco. Quando ela começou a subir, algumas casas mais sérias, principalmente ali na Rua Barão, já tinham caído, né? A escola também já tinha ruído uma parte, estava encharcada, a parte de baixo encharcou. E aí começou a notar que as pessoas que estavam em casarões ficaram em casa, estavam correndo perigo, principalmente o pessoal lá que estava perto da perua. Eu me lembro de um resgate ali perto do Correio, que o Claudemir, o DDF, cerrou a grade. Aí estávamos uns 8 condutores, pessoal já com experiência de rafting. Fizemos o resgate de um senhor, que ele entravado, aí fomos fazendo a imobilização dele e saímos com ele do 2º andar. E era de dia ainda, colocamos até um lencinho no olho dele, né, para ele não ter o atrito da luz do dia, né, e fizemos o resgate dele. Eu tenho uma passagem muito forte que quando a gente tirou alguns moradores das casas antes mesmo da enchente, que estava com área de risco, a gente colocou na Escola Coronel, né? E quando começou a encher o rio, um policial foi tirar o caminhão do corpo de bombeiro, porque estava enchendo já lá perto do posto, estava pegando o caminhão, e eu pedi para que ele retirasse as famílias do Coronel. Aí ele me ligou e falou: prefeita, não tem ninguém, tá tudo tranquilo lá. Aí foi enchendo aquela loucura toda. Eu fiquei na delegacia, que os policiais tiveram um chamado, e eu que atendi o telefone. E era um amigo falando que as famílias do Coronel estavam todas em cima do telhado, porque a água tinha chegado lá. E daí eu fiquei apavorada. Eu lembro muito disso. Eu subi aquela rua do Carvalho. Daí eu pedi para entrar na casa de uma pessoa. Quando eu olhei, estavam todos na janela, no telhado, com o cachorro, todos que eu conhecia, né? Aí eu falei: o que a gente vai fazer? Aí eu lembro que naquele momento eu tive um pânico, assim, chorei muito. E o nosso presidente da Defesa Civil falou: não tem o que fazer, não podemos pedir para os meninos do rafting passar, tá muito perigoso. Mas eu, não me conformando, saí na rua e encontrei com o Diego, que hoje trabalha na prefeitura, responsável pelo trânsito, e falei: Diego, tá acontecendo isso. Ele falou: eu vou. Aí chamou mais 4 pessoas e foram. E eu fiquei nessa casa olhando, né? O fio, que era da eletricidade, estava dando aqui neles. E eles seguravam pelo fio, por causa da correnteza, e um momento eles sumiram. Daí eu me senti culpada. Falei: puxa, agora cadê eles, né? Mas nesse momento eles estavam só vendo outra família, que estavam também no telhado, e eles conseguiram salvar essa família e todo mundo da Escola Coronel. Aí naquele momento eu tive um baque, assim, quando eu vi que todo mundo estava salvo, falei: a gente conseguiu. Mas foram momentos difíceis, né? O lado material, ele abala também. O lado humano é incomparável. Isso não há discussão. Mas também é triste, cara. Eu vi assim, mesa, computador, ursinho, boneca. E o cheirinho também da sua casa, né, indo embora. Eu ficava imaginando várias coisas, assim, uma tristeza, mas muito frio, né? Tudo foi muito assustador, né? A gente, nesse período da enchente, durou aí, agora não me recordo exatamente, mas 3 a 4 dias. A gente ficou pro lado de cá, né, aqui do Rosário, aqui a gente ficou sem luz, né, sem água, sem luz. Então à noite, por exemplo, ficava aquele breu, né, apenas iluminado aí pela luz da lua, e a gente escutava os estalos, né, dos casarões, né. Então aquilo era muito, muito assustador, né. E ver de perto, ali acompanhar de perto a igreja caindo, porque queira ou não queira, independente da religião, né, a igreja matriz sempre foi um marco do patrimônio aqui de São Luís, né, da cultura local. Então foi triste acompanhar, assustador ao mesmo tempo, né, você ficava um pouco sem reação, sem saber para onde ir, né, e não tinha o que fazer. Eu tenho uma história com a igreja, assim, a questão física e histórica, porque meu pai trabalhou muitos anos na igreja, né, para a igreja, né.
serviu durante 33 anos, então meu playground foi a igreja. Ajudei a varrer, ajudei a limpar, fiz primeira comunhão, crisma, participava de missa, de eventos. Eu tinha uma conexão com a igreja, né? Mas eu sabia que aquilo é tijolo, né, cara? É poeira, é telhado. E daí depois levanto de novo. Se não levantasse também, né? Jesus pregava debaixo das palmeiras, né? Eu imagino que seja a queda da matriz, e para mim foi também, assim, embora eu tenha ficado preso pro lado de fora da cidade, eu lembro que eu desci um momento que eu estava lá no São Benedito, já na casa da minha tia, eu desci aqui perto do posto de gasolina para dar uma olhada na cidade, eu vi a primeira torre cair, ali do posto. Aí voltei meio... super, né, baixo astral, daquele jeito. Da hora que eu volto, depois de um tempo, vejo praticamente o resto da igreja cair desse morro aqui do posto, né. Eu acho que a queda da matriz, assim, é muito marcante, porque é como se você tem uma cidade medieval, que você tem uma fortaleza lá, né, o principal castelo ruindo, né. Naquele momento, né, quando a gente via tudo embaixo d'água e via... já escutado barulho, né? Ou conseguido visualizar vários casarões que, né, que já estavam caindo. Quando cai a igreja, é a sensação de que acabou a cidade, né? Acho que foi depois, é óbvio que a água baixou, que você, né, que você consegue enxergar, que tem como reconstruir, começam a chegar ajuda, mas ali a gente passou um período ali que, nossa, foi muito difícil, assim, psicologicamente, né? Você pensar. Olha, eu acredito que... eu vou falar não só por mim, mas principalmente por pessoas que eu ouvia. Eu ouvia pessoas que tinham perdido tudo, inclusive a casa, tinha perdido mesmo. Não é que eles estivessem desabrigados, tinham perdido a casa, móveis, todos os bens. E eles falavam mais na queda da igreja do que naquilo que eles perderam e que estava irrecuperável. Por isso que eu acho que a reconstrução da igreja teve, no meu entender, o mesmo simbolismo que a reconstrução do Templo de Jerusalém por Zorobabel, aí os 300 anos antes de Cristo, teve o mesmo significado que a reconstrução do Templo de Jerusalém teve para o povo judeu, para a reconstrução da religiosidade, do ânimo, enfim, de tudo que é o povo judeu até os dias de hoje. Assim foi a reconstrução da Igreja Matriz para o ânimo de São Luís. A impressão que a gente tem é uma cidade desolada por uma guerra, assim, né? Como se tivesse caído uma bomba na cidade quando abaixou a água, né? Que você via tudo sujo de barro, muita coisa destruída, muita coisa perdida, né? E sem muito saber mesmo como seria, né? Será que a primeira sensação foi essa, assim, nossa, será que vai ter como, né? Recomeçar, né? Agora, quando as águas abaixarem, que a gente teve noção, né, de fato, do tamanho da destruição e de tudo que envolvia esse processo de reconstrução, né, foi um processo, assim, difícil, né, mas que a gente encarou com muita seriedade, assim, com muito coração, né, porque a grande parte da nossa administração à época eram feitas de luisenses, né? Então, que tinha uma relação muito forte com a cidade. Então, mais do que ninguém, todo mundo queria ver a cidade viva de novo, né? Bonita de novo. Então, ninguém descansou, né? A gente foi rápido, acho que isso foi importante. A água baixou, a gente já sabia o que fazer, e com a união de cada um, a gente foi limpando a cidade, foi dando vida, né? Na cidade de São Luís é difícil você ter a individualidade muito forte. Geralmente é tudo no coletivo, né? As coisas são realizadas conjuntamente. E isso já veio desde ali do início da reconstrução, né? Eu acho que naqueles primeiros dias. Eu volto naquela história. É óbvio, né? A cidade estava destruída, então as pessoas que estavam do lado do centro da cidade, as pessoas dos bairros mais altos, né? Eles abriram a porta para receber quem estava desalojado. Mostrando esse espírito de coletividade, de ajudar o próximo, né?
Parece óbvio, mas eu tenho certeza que se acontecer uma tragédia num grande bairro de São Paulo, as pessoas não vão abrir a porta para colocar dentro da sua casa pessoas que eles mal conhecem, sabe? Então São Luís sempre já tem essa característica do coletivo ser a principal característica da nossa identidade, isso é bastante importante. Mas a gente via as pessoas assim, vamos reconstruir, vamos reconstruir, vamos reconstruir. Olha, a gente tinha uma grande vantagem, que quando a gente chegou em 2009, como teve um ano com bastante chuva, a gente já começou a aparecer as áreas de risco. E a gente teve uma grande parceria com o IPT, né, que são técnicos geológicos, de estudo, e que a gente começou a fazer nosso mapeamento de área de risco. E a gente já começou a se programar onde teria que ter obras, né? Então isso facilitou muito quando deu a enchente e a gente começou a reconstrução. O primeiro avanço que a gente teve foi em relação a fazer as casas populares. Só foi possível porque em dezembro de 2009 a Câmara Municipal aprovou o plano diretor da cidade, que estava lá desde 2005, né? Foi aprovado em 2009 e lá estava previstas as áreas onde poderiam ser construídas áreas residenciais sociais, né? Então isso facilitou para que o Estado pudesse comprar o terreno e fazer as casas. Isso assim foi de grande importância. Depois nós fizemos a igreja uma parceria com o governo federal, depois com o governo do estadual. O governo do estado passou o recurso da igreja, se eu não me engano, em torno de 14 ou 15 milhões para fazer a igreja, para a Mitra de Taubaté, né? E o bispo que fez a obra, que contratou a empresa e que fez a obra. Foram várias discussões, várias reuniões, porque tinha arquitetos que queriam a igreja como era antes, com uma torre só, e a população queria como ela caiu. Então foi uma briga assim bem confiante da população lisense. A gente fez várias audiências, a gente lutou muito para que ela fosse reconstruída com as duas torres como a gente queria, né? Mas tinha muitos arquitetos que não gostaram, que achavam que tinha que ser reconstruída como ela era originalmente. A reconstrução da matriz é o grande símbolo da reconstrução da cidade. E se a gente for pegar como teria que ter sido essa reconstrução dentro das normas legais, que vem inclusive da Carta da Unesco, que segue os patrimônios, a Igreja Matriz de São Luís nunca poderia ter sido reconstruída igual à original. E eu lembro que isso é uma coisa bem sólida dentro das normas, que quando um prédio histórico cai totalmente, como foi o caso da Matriz, ele tem que ser reconstruído inspirado no original, tem que ter consonância com o original, mas ele tem que ser reconstruído dentro das tecnologias de 2010, por exemplo, e não reproduzir um prédio de 100 anos atrás. Por que isso? Para não criar um falso histórico. Na verdade, a cultura ela foi protagonista no processo de reconstrução da cidade, né? A cultura ela faz parte da vida da cidade e das pessoas, né? A gente tem uma cidade aí festiva, festeira, né? E que sempre tem, e as nossas festas, né? Elas têm por característica muito essa questão da unidade, né? Da comunidade, né? De se trabalhar junto, né? E de reconhecer a cultura, né? Como uma coisa importante no dia a dia, na dinâmica da cidade, né? Então, a partir desse pressuposto, né, as pessoas sempre se importaram muito com o processo de reconstrução. Agora, o que ajudou muito São Luís foram os tombamentos da cidade, tombada pela Secretaria de Cultura do Estado e pelo, então, Ministério da Cultura que havia, pelo IPHAN, né, o Instituto Patrimônio Histórico Nacional, que também fez o tombamento um pouco antes da enchente. Isso aí é que eu acho que foi fundamental na reconstrução da cidade. Se chegou a uma decisão interessante que dava para reconstruir com tecnologia moderna, obviamente, com concreto, adaptar para ter mais acessibilidade, mas manter a fachada original. E foi com certeza a decisão mais acertada possível, né?
A gente tem inclusive o exemplo da biblioteca ao lado, né, que usou essa norma como ela tem que ser seguida e que não deu certo do ponto de vista da participação popular, porque mudou a fachada, as pessoas não se identificaram. Então isso com certeza, além de ter dado certo na questão, fez, né, e tem feito os órgãos refletirem sobre muitas normas muito rígidas, né. Eu participei no coro da igreja que cantou a primeira missa na reconstrução. Foi muito emocionante, Pessoas conhecidos nossos, que acho que nem tem religião, mas assistiram a missa, sabe? Assistiram a missa, queriam assistir lá de cima do coro para ver melhor a igreja superlotada. E isso aí, eu acho que foi um retrato do que significou a reconstrução da igreja e mostra também uma religiosidade do povo daqui de São Luís, que é muito forte. Eu fico muito preocupada com essa situação da população não conhecer o seu rio. Fico mesmo, porque ficar dependente das ações de esperar o outro. Se a gente pegar a história da cidade, né, desde a fundação, né, de 1769 oficialmente, ou até anterior, com o processo de ocupação, eu acho que ainda é cedo para afirmar, mas eu acho que dá para a gente afirmar que a enchente foi o principal marco da história da cidade. Assim, acho que você tem São Luís antes de 2010, 1º de janeiro de 2010 e depois. Acho que muita coisa mudou na questão da visibilidade da cidade, da consciência das pessoas, da gestão do poder público, agora sabendo da possibilidade de uma tragédia como aquela. A questão eu acho que hoje os jovens entendem mais a questão da cultura do que antes, sabe? Acho que tem muita... É a famosa o antes e o depois mesmo, assim, para a história da cidade. Olha, é difícil sempre a gente que vive aqui dentro, né, o tempo todo, conseguir compreender o quão diferente mudou, né, a cidade com esse marco, né, com essa tragédia da enchente de 2010. Né? Mas uma coisa que eu acho que é um marco também que aconteceu pós-enchente é a questão da própria relação com o rio Paraitinga, né? Que a comunidade tem uma dificuldade, né? Enxerga o rio um pouco como um inimigo, né? Como alguém que pode trazer destruição e tal, né? E com o passar dos anos a gente tem tentado desconstruir essa imagem. Pelo contrário, o rio sempre esteve aqui, né? A cidade foi construída em torno do rio Paraitinga, né? E o rio é importante para a vida da cidade, né? Sendo bem utilizado, as pessoas entendendo a importância dele, eu acho que com o tempo a gente vai quebrar esse paradigma, sabe? Mas eu acho que é uma das coisas que mais mudaram, né? E depois, logicamente, tem a questão de você chamar atenção para a questão do patrimônio histórico mesmo, né? A partir do ano 2010, a cidade passou foi instituída aí como patrimônio cultural, né? Histórico-cultural, né, nacional pelo IPHAN, né? E queira ou não queira, você chama atenção para essa questão do quão importante é o patrimônio histórico que a gente possui aqui. Do ponto de vista material, apesar das cicatrizes, houve uma certa superação, mas houve também um trauma muito grande. Eu vou falar por mim. Cada vez que vem uma chuva mais forte, cada vez que o rio sai fora do leito, que antes eu achava que era uma coisa normal, e é mesmo, que rio do mundo sai fora do leito, né? Mas hoje a gente fica aquele povo na beira do rio, olhando para ver se o rio não está subindo demais, o que vai acontecer, enfim, esse trauma, 10 anos depois, ainda não foi superado.
E foram momentos tristes, assim, marcantes, cara. Não há como você desvincular um sentimento. Talvez não, eu tenho certeza que até o último dia da minha vida eu vou me lembrar de várias situações que eu passei. Hoje eu tô curada, porque eu procurei tratamento que eu insisti, mas eu tinha pavor de chuva. Eu fiquei com pânico de chuva e foi difícil, assim, eu traumatizei minha família inteira. Chovia, eu acordava todo mundo, eu queria medir o rio, precisava ir lá ver. Então, a cicatriz, imaginei, eu fiquei. Acho que muitas pessoas ficaram nesse, né? Então, eu acho que trauma, né, é uma questão muito complexa sempre na vida das pessoas, né? E foi um grande trauma, né? Eu acho que a gente ainda teve muita sorte, foi um privilégio ter uma equipe igual a gente tem a equipe do rafting, que deixou não se perderem muitas vidas, né? Porque senão o trauma seria muito maior. E todo mundo sabe que se não fosse o rafting, teria morrido muita gente, porque eles fizeram salvamentos, né, por telhado, com pessoas acamadas, que morreriam simplesmente. E acho que seria muito mais difícil o trauma, né? A gente teve, lógico, uma morte de soterramento lá no Santa Cruz, né? Mas poderia ter sido uma tragédia muito maior. Eu acho que o tempo é uma coisa que vai, né, inegavelmente melhorando o trauma, né? Acho que é muito diferente hoje, né, 10 anos depois do que ali 1, 2 anos depois. Mas é uma coisa que a comunidade vai ter que conviver, né? Acho que é uma questão que acho que a gente não vai apagar, né, o trauma, né? Não é nem a ideia. Eu acho que o trauma ele tem que ser trabalhado e ele vai acompanhar a história da cidade daqui para frente mesmo, né? Com as homenagens, né? Então nós somos reconhecidos pelas pessoas na rua. Até hoje, cara, tem gente que me encontra na rua, a dona Cida, cara. Ela me encontra, ela dá um abraço, ela tem uma consideração muito grande. E também o Estado, né, reconheceu, nós fomos lá no Palácio dos Bandeirantes, nós recebemos essa medalha aqui de honra ao mérito, né, de participação por serviços prestados à sociedade, lá no Palácio dos Bandeirantes, e lá nós fomos reconhecidos pelas autoridades, né? Mas o reconhecimento maior é com certeza da comunidade, né? E isso aqui é a primeira vez que eu estou mostrando, cara, porque o Theo é amigo de um grande amigo de infância meu, né? O Paulo. Isso aqui foi uma apostila, praticamente um livro, né? Que as crianças das escolas de São Luís fizeram para nós, né? Eles fizeram desenhos e escreveram. Olha só que legal, cara, que aconteceu mesmo, né, em área rural, né, casa isolada, ali no caso, para os lados lá da ETA, aconteceu um evento idêntico ao que está descrito aqui, desenhado aqui pelo Leonardo, aqui o convite, né, o cronograma que a escola fez, muito obrigado à rede pública, né, de educação, os heróis. Hoje é nítido, né, depois da enchente, que São Luís ele é reconhecido pela sua cultura, né? Seus jovens através do carnaval e as pessoas mais idosas através das nossas festas religiosas, ou vice-versa, também tem jovens que conhecem mais pela parte religiosa. Então é isso, é incentivar, né, os grupos folclóricos, é fazer com que a história não morra, que essas atividades estejam nas escolas, que as nossas crianças conheçam a nossa história, tanto antes quanto depois, que essa história tem que dar continuidade, né? A gente tem que estar preparado, porque a área de risco, o que é 4, que é a mais grave, mas o que é 1, ela vira 3 em segundos. Então, o dia a dia, o olhar, não deixar as pessoas construírem área de risco. Eu acho que São Luís hoje é uma cidade típica, né, do interior, um município pequeno, mas que tem muitas características especiais, assim, sabe? Eu acho que é uma cidade que consegue se manter com qualidade de vida, que consegue se manter muito ativa culturalmente e que eu tenho sempre esperança que vá melhorar cada vez mais e que vai progredir no sentido justamente assim de ser mais igualitária, mais social e principalmente que ela consiga se manter essa questão de ser uma cidade festiva e alegre.